apenas por alguns detalhes, né? Que um faz, o outro não, né? Então, uma coisa que o pessoal foge muito da questão de mago e bruxo, foge não, mas eu acho que dá para acrescentar. O bruxo, hoje, ele pode trabalhar com um anjo ou com um demônio, assim como o mago, além de trabalhar com anjo e demônio, pode trabalhar com os espíritos elementais. Isso acontece muito. Tem muitas vertentes dentro da bruxaria que trabalham com daimons, que trabalham com anjos, né? Que trabalha até com goécia, e tem resultados assim fantásticos com goécia, mesmo praticando a bruxaria, né? Porque dentro das práticas ritualísticas da bruxaria, tem muito incorporado da magia cerimonial. Quando Gardner ele criou os rituais que hoje é conhecido, tanto na prática da bruxaria quanto na Wicca, foi introduzido muitas questões da magia cerimonial, pois o Gardner ele fez a parte de algumas ordens espirituais que trabalham com magia cerimonial, fez uma parte de uma ordem rosacruciana e tudo mais. Então, ele trouxe muito isso para dentro da prática da bruxaria. E tudo ficou bem incorporado. Então, assim, hoje tem nas vertentes, tem os caminhos onde existem as tradições que foram criadas. Porém, uma boa parte dos covens hoje eles são considerados ecléticos. Então, por mais que tenham aprendido uma base gardneriana, mas eles têm os seus próprios rituais, têm as suas próprias diretrizes, eles pegam o ritual de um ou de outro, incorporam na sua tradição. Isso é bem interessante. Agora, mais uma coisa assim, de repente, quero ser um bruxo. Como funciona isso? Qualquer um pode ser um bruxo ou ele tem que passar por alguma coisa para decidir se ele pode ou não ser um bruxo? Essa é uma boa pergunta, porque todo mundo acha que para ser um bruxo você precisa fazer parte de um coven ou de uma ordem espiritual, mas existem muitos bruxos solitários, né? Eu mesmo, quando eu comecei de maneira solitária, né? Então, a partir do momento que você tenha vontade, você pode ser, desde que você estude e aprenda o que precisa para se tornar um bruxo, né? Você aprenda o que são os sabás, por que você realiza eles, né? A importância de você realizar um spa, né? Uma coisa que me foi muito falha no começo, que eu não tive ninguém para me orientar, mas as pessoas quando começam a praticar qualquer coisa no caminho espiritual, deve ter uma boa fundamentação de templo astral, né? Eu chamo de templo astral, outras pessoas chamam de outra forma. O templo astral é como você trabalha as energias e monta o seu plano de meditação, o seu plano astral, para você ter uma base bem fundamentada, para você se proteger de energias nocivas, para você conseguir mergulhar nesse plano astral e você ter contato com mentores, você ter experiências fora do mundo material, dentro do plano astral, que vai te trazer conhecimentos, né? Depois que eu tive o meu mestre, que foi me orientando as coisas, eu tive uma evolução muito grande dentro da prática espiritual. Eu tive contato com seres que me mostraram coisas que eu só fui ver depois de 5 anos à frente, 6 anos à frente, que eu fui ter contato com aquilo. Mas eu já tinha visto aquilo num processo de meditação, já tinha visto um texto, um símbolo, um livro. Então, isso no começo foi ruim para mim, porque eu não tive essa orientação. Então, hoje, as pessoas, quando quiser ser bruxo, quiser praticar magia, é bom você, antes de você partir para a prática mágica, partir para a prática devocional, você deixar bem fundamentado o seu astral, o seu plano astral, o seu templo astral. Interessante. Aí eu te fazer essa pergunta. Por exemplo, eu já fui dos Templários, eu já fui da Rosa Cruz, não pertenço mais, mas para eles eu nunca saí. Esses que eu vou pertencer até o fim, vai tudo bem. Eles ficam lá, eu fico aqui. E no caso do bruxo, eu não quero mais ser bruxo, gente, não é isso que eu achei que eu devia ser, estou aqui há alguns anos, mas não é o caminho que eu quero seguir. Essa pessoa pode deixar de ser bruxo tranquilamente? Pode deixar de ser bruxo. Não vai ser. Sim. Você não vai ser punido por nenhuma força divina porque você deixou de cultuá-la. Você não vai ser excomungado do mundo, da magia, nada disso. Simplesmente você viu que aquilo não é mais o seu caminho. E se com o passar dos anos eu mudar de ideia, eu posso voltar?
Pode voltar. Pode voltar. Mas isso eu estou te dizendo para você como um bruxo solitário. Vamos supor, se você fizer parte de um coven. Sim, e você quiser sair. Você saiu desse coven e você quiser voltar, vai muito do que os covens decidiram como regra. Se a regra deles é poder aceitar aqueles que já saíram, tudo bem. Agora, se a regra deles fala que não, aí vai muito pessoal. Entendi. Cada coven tem as suas regras, seria seu estatuto interno de como funciona. Isso. O coven. Interessante. Isso. Hoje no Brasil, desde 2010, na verdade, tem a IBWB, não sei se você já ouviu falar, que é a Igreja de Bruxaria Wicca do Brasil. Ela não é uma igreja física, ele foi um órgão estruturado para regulamentar a bruxaria como religião no Brasil. Então, hoje, a bruxaria e a Wicca, elas são reconhecidas como religião no Brasil através desse órgão, né? E, por exemplo, se você, Marcos, ou eu, Marcelo, estou montando um coven e eu quero registrar esse coven, o membro da IBWB tem que vir aqui na minha casa e eu tenho que seguir as minhas ritualísticas de acordo com o que eles acham que eles determinaram ser correto para falar se eu tenho direito ou não a ser um coven registrado para a IBWB. Isso gerou muita discussão lá atrás, porque muitos bruxos, muitos praticantes ativos acham que isso é um modo de institucionalizar a bruxaria, deixar tudo nas mãos de uma pessoa só, então é muito discutível. O bom é o quê? Que realmente a bruxaria foi reconhecida como uma religião. O ruim tem esse lado que acham que eles estão fazendo isso para deixar o poder, vamos dizer assim, nas mãos de alguns. Tira a minha autonomia de sacerdote do meu coven e passa a ser deles. Olha, eu e o Rogério, há um tempo atrás, a gente esteve em Paranapiacaba e lá a gente encontrou a Associação Brasileira de Bruxos e Bruxas. Uhum. Você já esteve lá? Vocês têm conhecimento dessa associação? Eu já ouvi falar, mas eu nunca visitei a associação. Você acredita? Pois é, a gente foi até lá, foi muito bem recebido. E eles fazem cursos, um monte de coisa lá, e a gente foi dali que a gente teve a ideia, né? A gente precisa entrevistar alguém da bruxaria. Foi muito interessante mesmo ali. Legal. A bruxaria, como muitas pessoas veem de uma maneira negativa, né? É muito um bruxo, né? Por questões da própria bruxaria, por exemplo, fazer é muito difícil por questões éticas da bruxaria, você vê um bruxo hoje, por exemplo, que realize uma amarração, né? Não que uma amarração amorosa que o pessoal lá no candomblé faça seja errado. Na concepção deles não é. Mas para a bruxaria isso é um modo de você prender a pessoa a uma outra que ela não quer. Então você está invadindo o espaço da outra, então isso é considerado errado, né? Apesar da bruxaria ser uma religião não dogmática, né? A Wicca, ela prega isso, né, de ser não dogmático, porém ela própria afirma que tem dogmas. O Claudinei Prieto, né, que é um dos principais autores de livros sobre o Wicca aqui no Brasil, se não me engano, no livro dele, Wicca para Todos, ele fala isso. Ele fala, a Wicca é uma religião não dogmática. Ponto. Porém, possui 2 dogmas. Então, eles têm dogmas, e os 2 dogmas principais da Wicca um que eles chamam de rede Wicca, né, que faça o que quiser, sem ninguém prejudicar, né? E aí tem o outro dogma que eles chamam de lei tríplice, que funciona como se fosse uma lei do retorno, né? Tudo que você faz, de bem ou mal, volta em 3 para você nessa encarnação. Eu já não sigo essas linhas desses dogmas da Wicca, né? O meu pensamento é uma linha diferente. E como é que você se identifica para as pessoas? Você é um wicano, você é um bruxo, você é um magista, um luciferiano? O que você fala para a pessoa? O que eu, Marcelo, eu sou isso na religião? Eu sou um bruxo. Um bruxo. E dentro se eu estou no meio de uma conversa de uma pessoa do meio ocultista, sim, eu me apresento com o nome que eu recebi na iniciação, que é Bruxo Rutad. Então, quando eu fui iniciado, eu recebi o nome de Rutad. Então, eu me apresento como Bruxo Rutad. Você recebe um nome na iniciação? Isso. E você, dentro dos meios iniciáticos, você é sempre conhecido por esse nome, não por Marcelo. Isso, por esse nome, não por Marcelo. Mas qual que é o motivo?
É porque tem muitos Marcelos ou tem só um Rotar? Não. Isso é do meu clã, no caso, né? Do clã que eu fui iniciado. A gente tem isso. Se eu for, por exemplo, se eu entrar em um outro coven e fazer o estudo deles, se for iniciada novamente, pode ser que eu receba um outro nome, né? Então, Entendi. dentro daquele coven, dentro do clã, você é batizado novamente, como se for, simbolizando a iniciação. Então, você recebe um novo nome. Hoje eu vou te perguntar de alguém que é muito famoso no Brasil, que se diz bruxo. Eu quero saber a sua opinião sobre Paulo Coelho. Paulo Coelho, olha. Paulo Coelho. Olha, de verdade, Paulo Coelho, ele é bom como escritor. Ponto. Muito ele na minha adolescência, né? E ele sempre fala que ele é capaz de fazer chuva, que ele consegue ficar invisível. O que você me diria desses poderes do Paulo Coelho? Eu diria porque ele tinha que falar menos e mostrar um pouco mais. Assim, eu não vou falar pra você, eu fico invisível. Eu não fico. Então, assim, tem coisas que... Tipo, Paulo Coelho é mais escritor do que mago, vamos dizer assim. É mais escritor do que mago. Perfeito. Aí eu vou te perguntar outra coisa, assim, o seriado Supernatural colocou muito a bruxaria, colocou várias religiões, né? Quem conhece um pouquinho vê que o seriado foi pesquisado, né, para poder ser feito. O que tem de correto ali na bruxaria, nas pesquisas do Supernatural pro seriado? Olha, tem muito símbolo que eles usam que realmente era usado, que é realmente usado na magia, na questão dos anjos, né? Só que assim, como questão de entretenimento, eles precisam forçar um pouquinho, né? Mas o Supernatural foi um seriado muito bem elaborado, né? Como você disse, o autor estudou muito, e ele, em questão de símbolos, em questão de alguns seres que eles trazem lá, que até representação de deuses, mas, né, assim como a igreja fez no passado, diminuindo os deuses de outras fés, né, de outras religiões, Supernatural também fez, né, que eles trazem alguns deuses de cultura pagã como sendo demônios menores ou seres assim. Então, eu até comentaria de um outro seriado que trouxe muito mais sobre a prática da magia e da bruxaria, que foi exibido naquela rede de stream com N, é Sabrina. A Sabrina? A Sabrina tem muitos... Isso eu li num blog sobre, na primeira temporada, eu acho que o autor estudou alguma coisa sobre satanismo e tudo mais. O autor de Sabrina, ele estudou sobre o satanismo, então na primeira temporada da série, parece que ele colocou algumas falas da personagem como parte de uma ritualística do satanismo que era praticada na igreja de Antolavey, né, lá nos Estados Unidos. Então, a própria igreja satânica parece que entrou com um processo contra a série para tirar. Então, essa parte da série não tem áudio, né? A Sabrina vai falar e eles cortaram o áudio e a legenda. E porque ele trouxe muita coisa do que era usado realmente na magia, né? Na segunda temporada, a Sabrina ela descreve os 5 livros que existem do Lemegeton, descreve uma parte das clavículas de Salomão, então ela descreve algumas coisas que é utilizada realmente na magia, até mais que o Supernatural, em questão de símbolos e tal. Aí entra aquela parte, né, que eles precisam colocar um pouco de ficção aí para atrair o público. Sim. Os sigilos, eles realmente existem? Ele é uma invenção do Supernatural? Se existem, Não. vocês usam? Sim, a prática de sigilo existe, a gente usa sim. Porque como funciona o sigilo? O sigilo a gente, na magia, a gente entende o quê? Que a nossa mente consciente, ela vai querer bloquear tudo aquilo que foge da nossa realidade do mundo material.
tudo aquilo que tem vibrações com o mundo mais sutil, a nossa mente consciente ela tenta bloquear. Por isso que às vezes em algumas práticas meditativas se torna mais difícil você se concentrar, você obter um resultado num determinado ritual, porque a sua mente consciente ela cria bloqueios energéticos em você. E os sigilos eles servem para você acessar uma parte do seu inconsciente, que ele vai entender o que aquele sigilo serve e para fazer aquela magia funcionar. Ou para você conseguir fazer aquela evocação que você está buscando ali. Então você vai elaborar um sigilo através de um alfabeto, através de números, através de símbolos, onde você sabe para que ele serve, a sua mente consciente vai tentar bloquear, mas o seu inconsciente sabe que aquele símbolo serve e vai fazer aquele sigilo funcionar. Então, a magia com sigilos, existem muitos modos de se fazer ela, muitos. Você faz um sigilo e queima, existe até uma técnica que você faz um sigilo e come. O papelzinho você come para ele funcionar, para ele agir. Nossa, interessante. Sério. E a gente falou aqui do Antônio LaVey, como vocês enxergam o Antônio LaVey? Uma coisa mais publicitária, séria, louco que quer fazer orgia? Não. Eu respeito o satanismo, né? Quando eu estudei o luciferianismo, eu estudei uma parte do satanismo para poder entender, principalmente a diferença entre um e outro, que é uma diferença muito grande, né? E existem algumas vertentes do satanismo, só que o satanismo de LaVey, ele enxerga Satã como um arquétipo, só que eu vejo o satanismo de LaVey como algo muito, muito egoísta. Por mais que as outras vertentes do satanismo, né, fale que você precise pensar em você para você poder pensar nos outros, o satanismo de LaVey, ele meio que prega que você precisa, né, isso está descrito, se você ler os mandamentos que tem lá na Bíblia de LaVey, você vai conseguir interpretar isso de uma maneira fácil, né, você se sobrepõe muito aos outros e os outros não importa muito para você. Então eu acho que se você quer, pensando na questão de igreja, onde você tem um grupo grande, no caso que é a igreja satânica, se você quer viver em comunidade ali, eu acho que todos têm que pensar por um, né? Então um pelo outro, como é num coven, como é num clã. Então eu acho esse satanismo do LaVey um pouco falho nesse ponto. Achei interessante você falando. Os budistas eles têm o Bhagavad Gita, os cristãos têm a Bíblia, os muçulmanos têm o Alcorão. E os bruxos, o que eles têm, assim, que eles podem chamar assim de um livro sagrado, a Bíblia do bruxo? A gente não tem escrito uma Bíblia, né, um livro sagrado que fala, olha, né, e também não temos assim um templo para chamar de igreja, né? Falando, ali é o templo sagrado ali que, né, Claudinei Prieto fundou aqui em São Paulo, ali na estação, perto da estação na Rosa do Metrô, a igreja uma igreja wicana, chamada Templo da Grande Mãe, né? Mas não é nada oficial, né? É um lugar que você pode ir para meditar, é aberto e tudo mais, mas não existe nenhuma igreja fundamentada assim, ou um templo, ou um livro sagrado da bruxaria, né? Meu corpo é meu templo, né? E o livro sagrado é o que a natureza me traz. E que nem dizia meu mestre, dê a um bruxo bituca de cigarro e poeira que ele te faz um oráculo. É mais ou menos assim que funciona. Interessante. E os grimórios, né? Sim, os grimórios. Aí os grimórios não. Sobre os grimórios pra gente. Aliás, explicar o que é um grimório, muita gente não vai saber. O grimório ele é um livro de registro, né? Geralmente na prática da bruxaria hoje se fala em média de 2 a 3 livros especiais para um bruxo, né? Você tem o livro das sombras, que é o grimório em si, onde você registra, né, as suas experiências, né? E você tem o que é chamado de livro espelho. O livro espelho é onde você registra as suas ritualísticas, os rituais que você elaborou, né, os rituais que você participou, que você descreveu como passo a passo que faz a ritualística. E no livro das sombras, você vai descrever a sua experiência que você teve, as sensações, se você teve alguma visão, se você teve alguma experiência paranormal ali, se você viu alguma coisa, se você sentiu, foi um toque, foi uma visão, foi uma sensação de arrepio, qualquer coisa você coloca ali. E o terceiro livro, que eles chamam que é o livro dos sonhos, que é esse, você sempre anota aquilo que você sonha. Legal, sabe o que a gente vai lançar agora, acho que esses dias, sobre premonição
e sonhos lúcidos. O que você pode falar sobre premonição num sonho? O que é? O bruxo tem premonições? O que Poxa, tem. Eu tenho 2 histórias de premonição para te contar que aconteceram comigo. A primeira foi... Eu tive um sonho onde a minha mãe ela não estava bem de saúde e tudo mais, e eu tive um sonho onde eu estava indo comprar uma erva para dar banho na minha mãe. E aí, nesse local onde eu estava comprando essa erva, uma mulher me chamava e pedia, era um cesto com vários ovos, ela pedia para eu escolher um ovo, eu escolhi um ovo, ela quebrava esse ovo e ela fazia uma vidência ali pela gêmea clara do ovo, onde ela falava para mim que em menos de 6 meses meu pai iria falecer. Ela falou para mim, olha, o seu pai fuma muito. E ela falava para mim, você precisa se preparar, porque em menos de 6 meses o seu pai irá partir. 4 meses depois desse sonho, meu pai sofreu um AVC e morreu. Caramba! Pois é. E qual foi o outro? O outro foi... Eu deitei, dormi, e eu via no meu sonho uma mulher, né, de cabelos negros, e ela chegava bem pertinho de mim e falava assim, levanta que sua mãe precisa de ajuda. E na hora eu acordei. Aí eu fui até o banheiro, minha mãe estava no banheiro e minha mãe estava passando mal dentro do banheiro. Aí eu falei, nossa, e aí acabou que ela teve que ir pro hospital também e foi... Mas assim, se eu não tivesse levantado, talvez a minha mãe teria partido de maneira precoce, né? E aí, por falta de você teve 2 sonhos premonitórios e foi logo com 2 pessoas das mais importantes da tua vida. Mais importante da minha vida. Cara, impressionante. Uma curiosidade aqui, você trabalha em hospital, você já viu alguma coisa no hospital assim? Poxa, cara. Já viu algum vulto, algum espectro? Você já viu alguém que não devia estar lá? Conta isso pra gente. Olha, o primeiro hospital que eu trabalhei, pode falar o nome do hospital? Melhor não. Talvez o hospital não goste. Vamos falar que hospital... O primeiro hospital foi um hospital público. Sim. Eu estava entrando no quarto... Ou melhor? Tá. Nesse primeiro hospital que eu trabalhei, é um hospital público, e... era uma enfermaria com 3 leitos, né? E era uma enfermaria feminina. E eu entrei no quarto para ajudar uma colega nos cuidados de uma paciente. Eu entrei no banheiro. Nessa situação que eu entrei no banheiro, eu vi uma mulher sentada no vaso sanitário. E eu escutei ela falar para mim, ai moço. Eu falei, desculpa, e saí do banheiro. Aí a moça ficou olhando para mim e falou, minha colega, falou, mas você tá falando com quem? Eu falei, não, tem uma mulher dentro do banheiro. Ela falou, não, só tá nós 2 e a paciente aqui. Eu falei, não, tem uma mulher dentro do banheiro. Aí ela abriu a porta e não tinha ninguém dentro do banheiro. E eu vi uma mulher sentada no vaso sanitário. E assim, aí quando eu comecei a ter muito contato assim quando eu comecei a trabalhar no hospital, tive muito contato com a morte, assim, eu comecei a ter muito contato com pessoas que já partiram, né? No começo eu não conseguia distinguir muito bem. Eu via uma pessoa falar, bom dia, tá falando com quem? Não tem ninguém ali. E eu via, tava lá. Mas depois eu comecei a praticar, a sentir a diferença de energia entre uma pessoa que está morta e uma pessoa que está viva, né? As energias que vibram no inframundo é bem diferente das que vibram no nosso plano material, né? No nosso plano vivo, né? Então eu comecei a estudar mais profundamente os inframundos e comecei a fazer uns trabalhos de imersão desses mundos, para conseguir entender a diferenciação e conseguir entender o porquê que algumas pessoas ainda permanecem aqui depois de ter partido, né? Pensando em questão de aceitação, mas tem outras questões envolvidas aí. Então, e até hoje no hospital atualmente onde eu trabalho, eu vejo muito, porque é um hospital que eu trabalho no setor oncológico, né? Então, tem muita experiência aí de pessoas que já partiram e a gente tem Você vê eles conseguem te ver também? Sim. E aí, rola uma interação, eles tentam falar com você, como é que é isso? Muitas vezes eles ficam mais observando, olhando, e quando muito, soltam um sorriso. Mas a maioria deles é bem frio e não... E como hoje eu consigo sentir essa diferença de energia de uma pessoa viva,
uma pessoa que já partiu, é aquela diferença da energética, né? Então, muitas vezes eu não dou muita bola. Eu vejo e deixo passar. Deixa passar. Legal. E em algum outro lugar, fora do hospital, você consegue ver também? É mais presente? Olha, eu já vi, assim, vultos, eu já tive experiências, vamos dizer assim, né, paranormais, né? A minha primeira experiência paranormal, né? Eu sempre, desde pequeno, tanto eu quanto meu irmão e assim, a minha mãe, a gente via muito vulto. Mas você acaba se acostumando. Um vulto aqui, um vulto ali, você acaba se acostumando e você até ignora. Só que eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos. Eu estava na casa dessa minha tia que pratica Umbanda, né? E a minha mãe tinha saído com ela e aí eu não quis ir e fiquei lá. Na casa da minha tia, meu primo estava na escola. E eu estava deitado, eu me lembro, eu estava deitado na cama e eu vi um vulto passando, eu achei que era o meu primo. Aí eu falei o nome do meu primo, eu falei, eu já vi você aí passando. E aí ele correu em direção à cozinha. E eu fui até lá, atrás dele. Quando eu cheguei na cozinha, minha tia, depois da cozinha, tinha um quartinho onde ela deixava os altares dela, tudo montado bonitinho, e a porta estava aberta. Aí eu fui até lá, vi as imagens, vi as velas acesas, tudo, e não tinha ninguém lá. Só que nesse momento, eu senti alguém parar atrás de mim e respirar bem fundo na minha orelha. Nossa, mas aquilo me subiu um arrepio. E aí eu falei, vou correr, se for alguém, eu vou bater. Aí eu corri, não tinha ninguém, assim, fisicamente ninguém atrás de mim. Esse foi um negócio interessante, porque quando eu era criança, eu tinha pavor de entrar na casa da minha tia. Ela mora no mesmo lugar até hoje. Uhum. E, assim, eu não conseguia entrar lá porque parecia que a casa estava lotada. Mesmo que eu estivesse sozinho no meio da casa, parecia quando você está no metrô das 6 às 6 da tarde, aquele calor humano. Eu tinha a mesma sensação dentro daquela casa. E eu não sou médium, não sou nada disso. Eu sou como eu e o Rogério, a gente apenas somos pesquisadores de paranormalidade. A gente não é caça-fantasma, a gente pesquisa, a gente procura respostas. E por muito tempo eu tive aquela sensação de que estava cheia demais a casa, eu não conseguia entrar lá, que estava todo mundo olhando para mim. Uhum. Como é que você interpretaria isso? O que poderia ser? Eu nunca tive uma resposta. Olha, não necessariamente isso é uma manifestação de espíritos, vamos dizer assim, né? Mas o ambiente, assim como qualquer outra coisa que a gente manipula, ele acumula uma energia, seja ela de espectro bom ou ruim, né? Então, se você tem uma pessoa próxima a você que manifesta uma energia densa, uma energia pesada, essa energia impregna com mais facilidade. Então, muitas vezes na casa da sua tia, houve muita impregnação desse tipo de energia. E por mais que a pessoa fale, que nem você falou, eu não sou médium, mas na verdade todo ser humano é médium, né? Por exemplo, a sua mediunidade se manifesta com a sua percepção corpórea, o modo que você sente. Talvez você não tenha uma visão aflorada, você não consiga ver, mas às vezes você pode sentir um cheiro, às vezes do nada. Eu sinto cheiro. Então, talvez o assunto, eu sinto cheiros. Exatamente. Então, a mediunidade se manifesta dessa forma também, né? Então, não somente você enxergar, ou você ter premonições, ou você ter visões do que vai acontecer, ou que já aconteceu. Pode se manifestar de muitas formas, né? Conforme você vai trabalhando isso dia a dia, ela vai ficando mais intensa e você vai conseguindo manifestar outras partes dessa mediunidade, né? Mas a sua mediunidade se manifesta dessa forma. Você tem a sensação. Então, o seu campo áurico consegue se conectar com aquela energia que está em volta. Então, eu acredito que muitas vezes, quando você foi na casa da sua tia, quando você voltou para sua casa, você estava se sentindo esgotado. Parecia que você tinha jogado uma partida inteira de futebol e ficou cansado. Não me sentia esgotado. Eu só tinha pavor de entrar na casa dela. Tinha 8, 9 anos de idade. Às vezes, quando você tem essa sensação, essa energia drena a sua energia. Então, você fica meio chateado, meio cansadão. Muitas vezes acontece isso. Mas, como qualquer objeto, por exemplo, tem uma das técnicas que a gente usa para trabalhar o templo astral, que a gente usa para sentir energia. Então, você trabalha sentindo a sua própria energia, você delimitando o seu campo áurico, o seu campo energético, e você começa a trabalhar para você sentir a energia que está impregnada nos objetos. E às vezes é uma energia muito sutil, mas com você trabalhando, você consegue sentir essa diferença de energia entre a sua e a do objeto, ou a do ambiente.
a ponto de você conseguir identificar se uma pessoa, conhecida ou não, teve naquele ambiente antes de você. Teve, foi embora e você consegue sentir isso. Então, provavelmente na casa da sua tia era isso. Tinha uma carga de energia muito densa que ficou ali e com toda a sua mediunidade. Então tem uma carga energética naquela casa. Não necessariamente é um espírito ali te atormentando, né? Vamos dizer assim. Mas pode ser questão... É uma questão espiritual, por conta da sua mediunidade, mas a questão da energia do ambiente. Então, é mais ou menos isso. Cara, interessante demais isso. Agora, deixa eu ver aqui. O tarô. Como é que o tarô entrou na sua vida? O tarô entrou na minha vida antes mesmo de eu conhecer a bruxaria, né? Quando aquele meu amigo ele introduziu o hermetismo para mim na escola, ele veio com a ideia dos arcanos maiores. Bem superficial, né? Quando eu comecei a prática da bruxaria, eu comecei a estudar o tarô um pouco mais a fundo, né? Então eu comprei alguns livros, li alguns livros, tudo mais, mas eu sempre me senti assim perdido. Então eu procurei o meu mestre a priori para aprender o tarô. E aí com ele, a linhagem do tarô que ele seguia, ele considera referência astrológica, considera referência zodiacal, as letras hebraicas, né? Então ele tem uma referência da Cabala, né? Então eu acabei vendo a diferença de linhas de pensamento entre o que a Golden Dawn usa, né? O que outras pessoas usam, como o próprio Crowley, que muda uma ou outra letra do hebraico dentro das cartas do Tarot de Thoth. Então, assim, eu consegui me direcionando e me aprofundando no tarô. O tarô, dia após dia que eu uso o tarô, eu percebo que é uma fonte de conhecimento eterno. Onde a gente, quanto mais estuda, mais você aprende. Eu acho interessante, porque eu aprendi o tarô, mas não que eu fui atrás disso, né? Eu aprendi o tarô de Marsella, que foi assim, eu tinha uns 18 anos, e eu fui numa festa de um cara lá, não sabia quem era ele. Foi uma festa que, durante a festa, roubaram o sofá. E um cara entrou na sala da vizinha com o violão pelo telhado, pelo teto, ele caiu, ele estourou o teto, ficou na sala dela. Foi uma festa bem light. Nossa. E o dono da festa, enquanto a gente procurava o sofá da casa, isso é uma história real, ele lá olhou pra mim assim, cara, você é diferenciado. Eu falei, pô, como assim? Vou te ensinar um negócio aqui que eu acho que você vai precisar. E ele foi dentro do quarto dele e voltou com um tarô de Marsella e falou, você volta aqui, não amanhã, porque amanhã ainda não estou sóbrio, volta depois de amanhã que eu vou te ensinar. E me ensinou. E eu aprendi a jogar o de Marsella. Foi assim que eu aprendi, uma coisa aleatória, num rolê estranho, mas aprendi. Legal. O baralho cigano entrou na minha vida mais ou menos dessa forma. Eu fui com um amigo meu na casa. Ele estava fazendo uma festinha lá e convidou algumas pessoas, ele acabou me chamando. E a mãe dela, né, na verdade, a mãe da menina jogava baralho cigano. E ela olhou pra mim e falou, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Aí me mostrou o baralho cigano dela. Ela falou, você conhece? Eu falei, não, nunca tive contato com baralho cigano. Mas ela acabou me direcionando, me explicando um pouco sobre o Lenormand, que era o baralho que eu usava, né, me explicando um pouquinho sobre cada carta, mas nada muito profundo, tudo naquele dia. E eu acabei depois aprendendo um pouco sobre o baralho cigano. O baralho cigano, quem conhece muito bem aqui é o Rogério. O Rogério, ele é bem especializado no baralho cigano. Deixa eu ver. E qual tarô que você usa? Porque existem vários tipos de tarô, né? Vários. Tem algum que é o que te agrada mais? Fala, esse aqui é o estilo, é o tipo que eu gosto. Eu aprendi a jogar com Marsella. O Marsella também? Marsella também. Já a minha esposa, quando ela comprou aquele tarô das bruxas que ele é baseado no Rider-Waite, né? Então, o que muda no Rider-Waite para o Marsella é a posição da justiça e da força, né? Ele muda esse arcano maior. Mas eu aprendi pelo Marsella e eu gosto do Marsella, eu gosto de como as cartas são. É uma carta bem
bem um modelo bem arcaico, um modelo mais antigo. Eu gosto do Marcélia. Legal. O Crowley, ele fala assim que na bruxaria existe 2 caminhos, o da direita e o da esquerda, e ele já definiu bem por natureza qual caminho ele ia seguir. Você também tem essa visão? Eu acho que a gente tem que andar pelos 2 lados. Em que sentido, né? Eu acho que você precisa ter contato com os 2 tipos de energia, tanto da mão esquerda quanto da mão direita, para você definir muito bem com aquilo que você quer trabalhar, né? Então, uma visão errada que as pessoas têm é que acham que quem trabalha com a mão esquerda só faz o mal. Não é isso, né? É porque existem forças que vibram com aquela energia que são denominadas como mão esquerda. Tá? Por exemplo, quem trabalha no culto afro trabalha lá com o Exu, e esse Exu vibra com a mão esquerda, né, da mão esquerda, e então eu acho que assim, a gente tem que andar pelos 2 lados, você tem que entender os 2 lados para você decidir qual lado você quer seguir, né? Então, essa definição de que nem o Crowley define mão esquerda é ruim, é o lado dos demônios, mão direita é o lado bom, é o lado dos anjos, né? Eu acho que pouca gente conhece, né? E que também não é um assunto que é muito abordado, é que existem muitos tradições que trabalham com anjos, que são anjos que são usados para destruição, por exemplo. São usados para magia para destruição. E já outros trabalham com demônios que trabalham com prosperidade financeira, prosperidade em questão de saúde, né, e tudo mais. Então tem uma linhagem de anjos, são guerreiros, são a casta que é para destruição, para guerra. Então, e aí que não é considerado mão esquerda porque tem o nome de anjo. Entendi. O Vic Vanilla, ele falou uma vez num podcast que ele trabalha junto que nem a maçonaria, com Mamon, que é uma entidade relacionada ao dinheiro. Vocês também têm essas entidades diferenciadas para cada coisa, como o Mamon, por exemplo? Então, tem bruxos que trabalham com entidades assim, né? Com Mamon, com Moloch, por exemplo, né? Para alguns, Moloch é uma entidade que trabalha com dinheiro, para outros, Moloch é uma entidade avarenta, né? Isso vai depender de quanto conhecimento você tem em cima daquela entidade, daquela divindade e como você deseja trabalhar com ela, né? Então, depende muito da linha da bruxaria que a pessoa segue, né? Por exemplo, se a pessoa segue uma bruxaria luciferiana, com certeza, além de Lúcifer, ele vai trabalhar sim com Mamon, com certeza. O Mastral falou uma vez que ele, inclusive colocou isso no livro dele, né, O Filho do Fogo, que ele evocou uma entidade e conseguiu vê-la materializada na frente dele. Vocês também conseguem isso ou ele está viajando na maionese? Não. Eu acho que é possível sim. É possível sim. É possível sim você enxergar uma entidade numa materialização. Ele está errado. Porque eu já tive uma experiência assim de materialização, não só uma vez, né, teve uma um pouco 2 a 3 anos atrás, e eu tive uma esse mês de agosto, que foi no último sabá que passou, mas eu tive uma experiência de materializado um espírito do ar que foi assim, e foi num lugar muito inusitado. Eu trabalhava num hospital ali na região da Paulista, e eu estava atrás do MASP, né, aqui em São Paulo, e foi muito curioso que eu entrei numa lanchonete para comprar um refrigerante, e eu saí, e aí era noite, era umas 8 horas da noite, e eu me deparei com um brilho diferente no ar, onde eu parecia uma asa de libélula. Eu falei, nossa, que libélula grande, a libélula devia ter uns 60 centímetros. Eu falei, nossa, é pré-histórica, assim. Aí eu cheguei perto, quando eu cheguei perto, eu vi os pés, as mãos, o rosto, com a característica humanoide, e ela olhando para mim fixamente. E eu tava no meio da rua, e eu desviei meu olhar, olhei pro lado, pro outro, para ver se eu não tava alucinando, e eu olhei novamente, e ela tava fixa ali, olhando para mim. E depois eu a vi entrando nas árvores que tem ali na região, e ali eu pude ver ela voando e uma movimentação muito grande de morcegos ali na região também nesse dia. E aí depois as árvores, né? Sumiu nas árvores. Isso, e essa questão
Marçal, eu não duvido que ele possa realmente ter materializado. Apesar que ele tem muita coisa que ele fala que é meio duvidosa, mas eu não duvido que ele possa ter tido essa experiência realmente. Entendi. Aí a gente vê também que quem faz a bruxaria natural com a natureza, existe gnomos, duendes, fadas, elfos, ou isso é coisa de livro de história infantil? Não, existe sim. Eles são os espíritos da natureza, qual quem pratica a magia natural trabalha, né? Aquilo que a gente falou lá no começo, que os espíritos da natureza, eles se fixam, né, no corpo astral do ser para se materializar e tudo mais. Então, assim, esses espíritos, eles não têm um corpo físico, né? Então, eles vivem em realidades mais sutis, né? Nós, aqui na terceira dimensão, não conseguimos enxergar essa realidade porque a nossa visão, ela é presa nesse mundo material. A nossa mente é muito material, né? Então, a gente precisa de alguns trabalhos espirituais para conseguir ter a visão de seres diferentes ou de planos mais sutis, né? Então, como nós, os seres humanos, temos aí os 7 corpos energéticos sutis, os outros seres também têm, animais, plantas, né? Então, esses seres elementais, eles manifestam a forma teoricamente física deles na 4ª dimensão, que é uma dimensão sutil, mais próxima à nossa, onde ele consegue acessar esse campo astral, né, esse corpo astral, né, meu, seu, de uma planta, de um minério, por exemplo, e se manifestar aqui no nosso plano, onde ele consegue manifestar a energia dele, onde consegue manifestar ações, onde ele consegue até mesmo compartilhar a vitalidade. De que os gnomos, os doentes, moram nas árvores. Não é de tudo mentira. Né? Existem alguns espíritos elementais da Terra que compartilham a sua vida com aquela planta. Então, eles passam a viver, né, um modo que eles têm de viver aqui no nosso plano, utilizando o corpo físico de um outro ser, onde ele vive em harmonia com ela, nutrindo ela de alguma forma, porém, se aquela planta morrer, ele também morre. A energia dele se dissipa. Porém, se você corta uma árvore e ela brota novamente, esse espírito elemental ainda vive. Você já chegou a ver algum? Eu tive essa fada, que eu fui ali atrás do MASP, e logo nos primeiros sabás que eu fiz, porque quando eu comecei a praticar a bruxaria, eu praticava com outros 2 amigos. Nós estudávamos, né, e são amigos de infância e tudo mais, e praticávamos a bruxaria juntos, né? Então, em um dos sabás, eu não me recordo qual, foi sábado então nós vimos um gnomo andando aqui no jardim da casa da avó dele. Eu falei, nossa. Aí ele falou pra mim, você viu? Eu falei, vi. Eu falei, 2 pessoas não alucinam a mesma coisa. Então... Agora, deixa eu perguntar, quando você joga o tarô, você é a sua energia sozinha que está ali, ou você tem uma entidade, tem um espírito natural ou elementar que te auxilia para quando você está dando aquela resposta para aquela pessoa? Olha, por mais que eu não siga uma linhagem, vamos dizer assim, luciferiana, eu sempre, desde o começo, quando eu trabalhei com tarô, eu me conectei com as tarô, que é uma deusa antiga, né? Sim. E o luciferianismo traz ela como um luciferianismo, uma entidade importante, né? Então, eu sempre peço uma orientação, né? Não que eu busque incorporar a energia dela, porque eu não trabalho com incorporação, né? Diferente de algumas tradições da bruxaria que usam a incorporação desses espíritos elementais, né? Mas eu não trabalho com incorporação. Então eu peço para que ela ilumine minha mente e que possa me mostrar aí as tramas do destino para que eu possa responder aí as perguntas dos meus consulentes, né? Nós em breve aqui no canal a gente vai fazer um jogo de tábua Ouija. Opa! Não sei se vai ser uma live ao vivo ou não, a gente está decidindo isso ainda. O que para os bruxos, a Ouija, ela é perigosa, ela é maligna, ela é benigna, não deve ser feita, deve ser feita? Como é que vocês enxergam a Ouija? Olha, maligno não, mas com certeza ela te dá acesso a portais,
né? E acho que para uma pessoa despreparada, né, que não tenha um mínimo de conhecimento da questão espiritual ou de proteção, né, energética, se torna um pouco arriscado, porque existem aí espíritos maliciosos que estão se alimentando da energia de pessoas como se fossem os chamados obsessores, né? Sim. Mas para aqueles que já têm as suas proteções, trabalham com uma questão espiritual de uma maneira mais profunda, eu acredito que é uma boa fonte de oráculo, vamos dizer assim, né? Você usar como uma necromancia, né? Para acessar o portal dos mortos. A nossa, que nós vamos lançar, né, que vai ser da Paranormal Ataque, ela vai ser o Oráculo dos Mortos da Paranormal Ataque. A gente desenhou ela, vai ser uma coisa bem legal. Então eu tenho essa curiosidade, né? Eu vou perguntar para todos que a gente conhecer aqui, os magistas, ocultistas, bruxos, o que eles acham da Tábua Ouija. Eu achei interessante a sua opinião. Legal. E você falou dos obsessores. Como é que um bruxo lida com os obsessores? Ele tem problema com obsessores também? Olha, eu acho que todos nós, eu acredito que não exista proteção que seja intransponível, né? Um momento ou outro, todas aquelas proteções que a gente faz, por exemplo, um pentagrama que eu uso, que é um símbolo de proteção, um símbolo que eu tenho na porta de casa, um momento ou outro acaba tendo as suas falhas, né? Seu déficit energético, que esses seres acabam aproveitando essa situação. E a gente faz limpezas periódicas, né? Limpeza de ambiente, banhos energéticos, banhos de purificação, né? Então, sempre estou fazendo isso, a gente sempre está fazendo isso para conseguir se proteger desses seres, né? Porque eles estão aí, e então cabe a nós a proteção. Você sempre usa esse pentagrama? Esse sim, sempre está comigo. E quando as pessoas olham para esse pentagrama, porque você sabe que hoje a maioria das pessoas ainda não tem um entendimento real do pentagrama, né? Elas vão seguir aquilo que elas vão ver no Supernatural, elas vão ver nas novelas, o que algumas igrejas falam. As pessoas te associam ao diabo? Ah, nossa, já me chamaram de anticristo várias vezes. De anticristo? Muito. Só por causa do pentagrama? Só por causa do pentagrama. É complicado. E até mesmo no ambiente de trabalho, né? Lógico, como eu trabalho no hospital, ele não fica exposto. Vai ficar no pescoço por dentro da roupa. Então, assim, no começo eu não falava muito que eu era bruxo e tal, porque existe o preconceito. Querendo ou não, existe. Né? E eu já sofri algumas vezes. Né? Eu já trabalhei com pessoas evangélicas. Inclusive, trabalhei com uma mulher que o marido dela era pastor. Né? E ela sempre falava, pô, você é um cara legal, não sei o quê. Quando ela descobriu que eu era bruxa, ela falou, nossa, eu pensei que você era uma boa pessoa, tô vendo que você não é. Eu falei, poxa, eu mudei quem eu sou só porque a minha fé é diferente da tua? A tua crença define quem você é, não importa o que você faça. Exatamente. É complicado isso. Então, essa questão é bem... E eu tenho algumas pessoas que, né, que além de tudo, trabalhar no hospital, eu sou acupunturista também, né? Então eu tenho uns pacientes com acupuntura e tudo mais, né? Então eu tenho alguns pacientes que são muito preconceituosos, que de forma nenhuma podem ver meu pentagrama ou podem ouvir falar que eu sou... Que você é bruxo. Se eu ouvir, pode ter certeza que nunca mais vai querer olhar pra minha cara. Infelizmente, né? A gente vê muito isso, não é só na religião, muitas outras coisas. Mas mesmo assim, você, um bruxo, casou com uma evangélica dentro dos preceitos da bruxaria. Dentro dos preceitos da bruxaria. Pois é. Conta pra gente. E foi a escolha dela, acredita? A escolha dela. Foi ela que falou que queria casar nas tradições na qual eu fui iniciado.